Olá, pessoal. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que suscita muitas dúvidas, que é a chamada segunda morte. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da segunda morte. E, afinal de contas, né? O que é essa segunda morte? A menção à segunda morte, ela aparece na Bíblia mais de uma vez, tá? Ela aparece no Apocalipse, ali no capítulo 2, versículo 11, e também no capítulo 21, versículo 8, e aparece também em Ezequiel, gente, lá no Antigo Testamento, né? Eu até vou tomar a liberdade de ler um pedacinho para vocês, assim, só para que vocês saibam bem do que eu estou falando, né? Então, João, que recebeu ali o Apocalipse, o que ele escreveu? Vou ler aqui para vocês, porque, né? Diz assim, ó, lá no capítulo 21, versículo 8, né, que explica a segunda morte em detalhes. Olha só o que ele fala. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, tá? E ele fala também lá no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E lá em Ezequiel, que é lá no Antigo Testamento, também tem uma menção. Olha que interessante que eu achei, né? Tá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Isso Deus falando, né? Aquele que pecar é que morrerá. Olha só que interessante, né? Então, é claro que a gente observa uma gradação na liberação das informações à medida que a humanidade ia tendo mais capacidade. Então, por exemplo, lá em Ezequiel, não entrou muito no detalhe da coisa, mas já em João, no Apocalipse, João explicou, né, o que seria a segunda morte, né? E que nós vamos aqui agora dar uma debulhadinha aqui nesse assunto. O que é, gente, a segunda morte? A segunda morte é o desfazimento do perispírito quando o ser é exilado de um planeta para outro. E quem é que vai merecer ser exilado? O ser trevoso, aquele ser que está empacado, não quer saber da luz, ele está lá, trevosão e tal. Então, o que acontece? O planeta vai evoluindo, ele perde a condição, o direito de permanecer num planeta mais avançado. Então, o que ele é feito? Ele é removido para outros orbes mais adequados à continuidade do caminho evolutivo dele. Só que tem um detalhe que eu já expliquei para vocês, né? A mônada, o espírito, então, isso até nem fui eu que falei, isso quem nos ensinou foi o Allan Kardec, né? Nós temos, a grosso modo, três grandes partes, né? Temos
o espírito, a mônada, a alminha, nós temos o perispírito, que é feito da semimatéria do globo onde o espírito está estagiando, e por fim temos o corpo carnal, né? Quando nós estamos vivenciando provas físicas naquele planeta onde nós estamos matriculados, né? Na nosso curso de evolução. Então, o que acontece? Quando o ser ele muda de planeta, ele não pode levar o perispírito junto com ele, porque o perispírito é feito de semimatéria, porque é o perispírito que faz aquela regulação, ele intermedia a energia do espírito com a energia física, corporal. E ele é que é responsável por fazer essa troca aí de energia. Então, por isso que ele tem essa natureza semimaterial, justamente porque ele está ali no meinho, né? E então, quando a gente é exilado, o espírito é exilado, o que acontece? Ele tem que perder o perispírito dele. E isso é que é conhecido como a segunda morte, tá? Ficou claro para vocês? Porque eu tinha muita dúvida disso, né? Então, quando as entidades elas falaram, eu achei assim extremamente interessante. E por que essa perda do perispírito, dependendo da transição, do tipo de transição planetária, porque eu já expliquei isso para vocês, a transição planetária, ela não ocorre sempre da mesma forma. Ela pode ocorrer de diferentes formas, ela pode ser mais suave, como está sendo a nossa, graças a Deus, né? Como ela pode ser mais rude, ela pode ser assim mais severa se aquela civilização ela não tiver uma boa resposta ali evolucional para o período, né? E então o que acontece, né? Nesses casos em que a transição ela é assim mais roots, digamos assim, o desfazimento dos perispíritos ele pode ser bem mais assim desagradável, incômodo, né? Que é, por exemplo, quando ocorre o exílio, quando ocorre através de planeta chupão, né? E o planeta chupão, que era, inclusive, inicialmente aqui na Terra, era o que estava previsto e que, graças à suavização que nós tivemos, os trevosos agora, eles vão ter os perispíritos deles desfeitos em câmaras de repouso. Ó, que diferença, né? E com o planeta chupão, o negócio é roots, né? Passava lá, atraía aquele monte de ser e o planeta, esse astro aí, chupão, ele vai embora, ele deixa o planeta velozmente, de forma que o desfazimento dos perispíritos ele acontece de uma forma assim rápida e diz que chega a ser mesmo meio dolorosa, né? Então, esse fenômeno é o que nós conhecemos como segunda morte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso, né? Isso está, gente, consta do meu livro, consta dos dois livros, inclusive, tá? Do volume 1 e o volume 2, né? Principalmente no volume 2, que é o Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, que eu, gente, recomendo a vocês comprarem, lerem o livro, para vocês terem informação na mão, né? Porque quando houver o apagão, nós vamos ficar um bom período sem telecomunicações. Então, nós não vamos ter YouTube, não vamos ter podcast, não vamos ter tudo, enfim, tudo que tiver ligado ao fenômeno de telecomunicações vai ficar por um tempo parado, né? Então, quem tiver o livro vai estar com as informações na mão, gente. Vai ser muito, muito interessante, tá bom? Então é isso. Eu sou a Luísa Castanhedo. Nós temos encontro marcado
todas as terças, todos os sábados aqui nesse canal, tá bom? Então, um grande abraço e até lá!